E se você tivesse um grande problema e você não tivesse nenhum amigo para pedir uma opinião, o que você faria? Jason resolveu pedir ajuda na internet. Será que ele recebeu bons conselhos? Vem comigo descobrir o que aconteceu com Jason Worley. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Thaís Rory. Estou aqui trazendo casos criminais algumas vezes por semana. Muito obrigada para quem está aqui desde sempre ou para quem é novo aqui no canal, obrigada mesmo. Bom, o caso de hoje eu vou contar um pouquinho diferente. Eu vou contar como aconteceu, né, na linha cronológica, e conforme for acontecendo, eu vou colocando fotos das pessoas, tá? Essa notícia, essa história, quando ela foi pra internet, ninguém sabia os rostos das pessoas, tá? Só que pra gente não ficar muito perdido, pra vocês não ficarem só olhando pra mim, eu vou colocar as fotos das pessoas referente à historinha que eu vou contar. Enfim, tá meio confuso, mas vocês vão entender aí no decorrer, tá? Então eu vou contar um caso agora como se fosse um relato de uma pessoa, tá? Dia 28 de outubro de 2016, um homem, ele entrou na rede Reddit. Não sei se vocês já ouviram falar, é bem famosa. O Reddit é um site, é um fórum que dá para você conversar sobre tudo por lá. Então, eu inclusive já encontrei vários casos que eram discutidos lá e eu achei bem interessante. Tem algumas pessoas que até colocam os links, né, das informações corretas. Então, é muito legal para pesquisar e para falar sobre crimes. Mas tem pessoas lá que falam sobre tudo. O Reddit é o 8º site mais popular nos Estados Unidos e é o 18º site mais popular no mundo. Dia 28 de outubro de 2016, um homem, ele resolveu relatar o que tinha acontecido com ele. Ele estava com problemas conjugais e ele foi contar toda a história e pedir ajuda. Ele se identificava com o codinome Jason in Hell, que traduzindo seria Jason no Inferno. Então a gente acredita que o nome dele é Jason, e ele também disse que ele era engenheiro de software, sabendo que ele foi pedir ajuda porque ele estava com problemas no casamento. Vamos à história dele. Jason começa o post falando que fazia um ano que ele tinha encontrado a esposa traindo ele. Só que mesmo sabendo de tudo isso, né, dessa traição, ele continuou o casamento com ela porque ele estava pensando no bem dos filhos deles. Só que ele disse que desde o momento que aconteceu aquilo, que ele descobriu, ele não ficava um dia sem pensar no que tinha acontecido. Então, no dia da postagem, ele sabia que a descoberta dele tinha sido há 476 dias atrás. O Jason, ele era casado, ele tinha 2 filhos, um menino e uma menina. E ele vivia lá o casamento dele feliz, ele estava bem no trabalho, ele era, como eu já disse, engenheiro de software e ele tinha conseguido um projeto muito legal, só que ele estava trabalhando muito, 60 horas por semana e ficando bem estressado. Por causa disso, ele começou a ficar ausente em casa, né? Em maio de 2015, ele achou estranho quando a esposa dele colocou uma senha no celular dela, porque até então não tinha. E quando ele questionou, ela disse o seguinte, ela disse, então, é porque daqui a pouco vai ser Dia dos Pais e eu estou fazendo uma surpresa para você e eu não quero que você veja e você estrague a surpresa. Tudo bem, ele acreditou. Depois de algumas semanas, ela chegou nele e disse, olha, eu fiz uma coisa que eu me arrependo demais, eu me sinto culpada de manter esse segredo de você. Ele achou estranho porque a esposa dele era aquele tipo de pessoa que não se arrependia de nada, que ia olhar para trás e falar, olha, eu nunca me arrependo de não ter feito isso porque não sou assim e se eu fiz, eu também não me arrependo. E aí ela disse que ela tinha contratado um empreiteiro, que era vizinho deles e amigo deles, para montar um escritório lá na casa. Dessa forma, o marido, né, o Jason, ganhando um escritório, ele poderia ficar mais tempo em casa, trabalhando em casa. Então o Jason gostou, ficou super feliz com essa novidade. Só que o tempo foi passando e ele achou estranho, porque o celular continuava com senha, ela ficava o tempo todo no celular e ela sorria quando olhava para o celular, e quando ele perguntava o que era, ela dizia que não era nada. E tinha uma outra coisa, o empreiteiro estava sempre lá na casa deles, só que o escritório
escritório nunca ficava pronto. Então teve um dia de manhã que a esposa entrou no banheiro para tomar um banho e ele aproveitou e pegou o celular dela. Nesse momento que ele pegou, ainda não tinha travado a senha, não era imediatamente que travava, então ele pôde olhar o celular dela. Quem nunca deu uma olhadinha, né, gente? Então a gente acaba olhando e tal, enfim. E aí ele encontrou uma coisa que ele não gostou. Ela tinha mandado uma mensagem para o vizinho / empreiteiro dizendo o seguinte: estou toda coberta de glacê. Você quer lamber? Meu Deus do céu. Só que só tinha essa mensagem, não tinha nenhum histórico de mensagem antes e nem depois, né? Óbvio. E aí ele descobriu que ela tinha instalado um programinha no celular dela, que depois de um tempo as mensagens são apagadas. Seria como mais ou menos o WhatsApp hoje, que tem aquelas mensagens temporárias, né? Ela já tinha um aplicativo e já fazia isso. Bom, essa mensagem deixou ele totalmente assim chateado, né? Só que ele também colocou na cabeça que ela tinha um humor diferente, um humor mais ácido e que poderia ter sido apenas uma piada, né? Uma brincadeira. Ele meio que deixou pra lá. Ele acreditava que ela nunca ia fazer nada pervertido e nunca ia fazer nada que pudesse magoá-lo. Ele continua com a pulga atrás da orelha, né? Afinal, o escritório nunca fica pronto, gente. Só que o cara continua lá fazendo aquela obra que não vai pra frente. Então, de alguma forma, que eu não sei como que é, ele consegue meio que rastrear o celular dela através do Google. Ele disse que foi através do Google, ele consegue rastrear o GPS e verificar onde ela está. E aí ele acha estranho uma coisa, ele consegue sim rastrear, só que em alguns momentos do dia, o GPS ele desliga, ou seja, alguém desligou o celular, né? E aí ele não consegue mais saber o que aconteceu. Então ele precisa fazer alguma coisa para ter certeza. Ele pega, então, ele pede o celular da esposa dizendo que ele precisa colocar um antivírus. Então ela entrega o celular destravado. Só que na verdade ele tá colocando um robozinho, né, um aplicativo que vai resgatar todas as mensagens, todos os e-mails, tudo que ela tiver apagado no celular, ele vai receber no computador dele, tá? Só que isso a partir do momento que ele instalou o programa. Então aquelas mensagens antigas já era, realmente ele não vai ter acesso, nunca vai saber que tipo de mensagem que ela trocou com o vizinho. Então ele instalou esse programinha no celular dela no mês de julho e depois disso, coincidentemente, a mãe dele, na verdade assim, a família dos dois moram perto, né? Então tanto a mãe dele quanto a mãe da esposa moram ali na região da cidade, então é fácil eles se verem ou ficar com saudade de repente dos netos e ficar um dia com os netos. Foi o que aconteceu. A mãe do Jason pediu para ficar com as crianças aquele dia e eles deixaram. Enquanto a esposa não estava com a criança, enquanto o Jason estava no trabalho, ele pôde ver as mensagens sendo trocadas com o vizinho. E ela estava louca para ver o Jason aquele dia, só que ele tinha outros compromissos, ele tinha outros trabalhos, então eles não conseguiram se encontrar e ela estava bem frustrada. Depois, o Jason e a esposa foram até a casa da mãe dele, pegaram as crianças e levaram para casa do vizinho, né? Eles eram amigos e aí eles iam jantar lá na casa do vizinho. Então estava o Jason, a esposa, os dois filhinhos, o vizinho, a namorada dele e o filhinho. Eu não entendi se esse filhinho era filho da namorada ou se era filho do vizinho mesmo, tá? Mas enfim, tinha um menininho ali que era bem amigo, provavelmente tinha a mesma idade do filho do Jason. Então tava tudo bem no jantar, eles estavam conversando, as esposas estavam felizes, bebendo, e aí a namorada do vizinho sugeriu que queria muito ir ao cinema. O Jason, então, ele achou legal essa ideia, só as mulheres irem ao cinema juntas e sozinhas. Enquanto isso, eles iriam para casa do Jason, né, os homens, as crianças também, e o Jason disse que ficaria olhando as crianças. Assim que eles chegaram lá, as crianças foram pro quarto brincar, os homens ficaram lá na sala, né, conversando, e as mulheres foram se divertir no cinema. Logo depois de um tempo, lá pra metade provavelmente do filme, enquanto estavam sentados no sofá, ele percebeu que a esposa estava mandando mensagens para o vizinho. Por que que ele sabia? Porque logo em seguida ele recebia essas mensagens também. Ele também visualizava no celular dele. E era mensagem assim, gente, bem pesada. Ela
descrevia atos íntimos que gostaria de fazer com ele, e eles queriam saber quando que eles iam se encontrar. E o vizinho começou também a responder essas mensagens, retribuindo essas respostas. Então ela disse para ele: olha o seu Snapchat, eu mandei uma foto. Consequentemente, o marido também conseguiu visualizar qual que era a foto. Era uma foto da mulher que ela estava se tocando intimamente. Pois é. O Jason, ele disse que o que ele queria fazer era partir para cima ali e dar porrada no vizinho, né? Só que ele fez o possível para se controlar. Eles meio que já tinham combinado, então, de se encontrarem finalmente para ter relações íntimas na segunda-feira, quando o marido dela fosse trabalhar. Então, o Jason já tinha colocado o plano, né? Ia acontecer na casa dele. Ele pensou: eu vou sair para trabalhar, eu espero um pouco, dou o tempo dele chegar na casa dela, né? Na nossa casa, e aí eu chego e pego todo mundo em flagrante, né? Então era isso que ele ia fazer, e eu acho que daria super certo. Só que aí ele disse que o vizinho mandou uma mensagem para a esposa, né, nessa conversa aí, nesse bate-papo, que ele ficou pé da vida. A mensagem dizia: você é minha garota agora. A esposa e a namorada finalmente chegam do cinema. Com muita educação, o Jason pede para as duas sentarem no sofá, e ele diz que vai lá falar com as crianças para elas ficarem no quarto, deixa a porta trancada e volta para a sala. E aí ele começa então a interrogar a esposa, falando: meu, você tá mandando mensagens para ele, mensagens desse tipo, né, para ele? Afinal de contas, vocês se amam, né? Que história é essa? E aí ela se pôs em negação, ela disse que não, jamais fez aquilo. Só que quando ele mostrou as mensagens, ela disse: eu fiz isso, mas é só hoje que eu fiz isso, é a primeira vez, eu não mandei esse tipo de mensagens mais pra ele. E aí ele perguntou: poxa, você mandou foto pra ele? Ela também disse que não. Ele mostrou a foto, ela disse: mas é a primeira vez que eu mando foto, eu nem sei por que eu fiz isso, é só hoje que eu fiz isso. Quando ele questionou se eles tiveram relação íntima, ela também jurou de pé junto que nunca fez isso, que nunca aconteceu. Enfim, nesse meio tempo, a namorada partiu pra cima do vizinho, bateu nele, porque já se viu isso, é uma traição, tal. Só que nesse decorrer da conversa, parece que a esposa convenceu a namorada e quis convencer, né, o marido, que não tinha rolado nada, que eram só mensagens bobinhas. Aí foi da onde o Jason pensou: caramba, né? Eu devia ter esperado até segunda-feira, porque eu não tenho prova de nada. Realmente são só trocas de mensagens. E nenhuma dessas mensagens eu tenho prova de que realmente eles já tinham se encontrado de verdade, fisicamente, né? Então, enfim, né? Ele ficou pé da vida. A namorada depois disse que, poxa, se realmente não teve relação, se foi isso que aconteceu, então não era traição, que o Jason tinha que perdoar a esposa, porque eles eram um ótimo casal juntos, né? E além disso, eles eram vizinhos e as crianças se davam super bem, que imagina que não poderia terminar esse relacionamento. Aí a esposa se deu no direito de falar pro marido, né? Como assim, você quer se separar de mim? Como assim, você quer levar as crianças embora? Você nunca vai ficar com as crianças, porque eu vou no juiz e eu vou falar daquele momento que você tentou tirar a vida, né? Teve um momento ali da fase da adolescência dele que ele tentou, né, tirar a vida, tal, e ela quis utilizar isso contra ele, falando que juiz nenhum ia deixar esse tipo de pai, né, que tentou fazer isso com a vida dele, deixar cuidando de duas crianças. Então, os vizinhos foram embora para casa e ele tentou conversar com a esposa, né, aonde que eles chegariam. Eles falaram: não, vamos dormir e amanhã a gente pensa no que a gente faz. Isso foi numa sexta-feira, né, gente? Caramba, sexta-feiras é. Então, no decorrer do fim de semana, eles conversaram e aí eles chegaram a uma conclusão que ele falou para ela no domingo. Ele disse: a gente vai se separar. Agora, no início, a gente vai se separar de casa. Então, eu vou continuar aqui e você vai para casa da sua mãe, ficar um tempo lá com as crianças até a gente pensar realmente no que vai fazer. Então, na segunda-feira, ele foi trabalhar e ela mandou uma mensagem para ele dizendo que as crianças estavam super chateadas, que estava um rebuliço em casa, que quando ele chegasse, ele tinha que falar com as crianças. Então, o que acontece? Quando ele chegou em casa depois do trabalho, as duas crianças estavam chorando muito.
ele tinha um menininho de 7 anos e uma menininha de 3 anos de idade. Por que que o menininho estava chorando demais? A mãe disse pro menininho que o pai estava muito chateado com ela, então ela e as crianças teriam que morar com a vovó. Ele perguntou então pra mãe: mãe, eu posso ficar aqui? E ela disse que não, que ele teria que ir junto com ela. Então ele pensou, se o papai está bravo com a mamãe, por isso que a mamãe vai ter que sair, se eu tenho que sair também, então o papai tá muito bravo comigo também. Então por isso que ele começou a chorar, porque achou que o pai estava chateado com ele por alguma coisa. E a menininha de 3 anos de idade, na verdade, ela só estava chorando porque ainda bem ela tinha empatia, né? Era uma criança que sentia empatia pelas outras crianças, pelo irmãozinho, e acabou chorando também. Na verdade, ela era muito pequenininha, não entendia o que estava acontecendo. Aquela cena partiu o coração do Jason. Ele percebeu que a esposa iria fazer a vida dele e principalmente a vida das crianças um tremendo inferno. Então ele pensou, não, eu vou continuar com esse casamento pelo bem dos meus filhos. Ela concordou em manter o casamento e exigiu que ele fosse pedir desculpas para o vizinho, dizendo que eles eram unidos, que os filhos eram unidos, que não tinham como quebrar essa relação, então ele teria que pedir desculpas pro vizinho. Gente, ele foi lá e pediu desculpas pro vizinho. Pois é, uma pena, mas ele fez isso pensando, né, nos filhos principalmente. Meio que deu uma esfriada nas coisas, ele continuou com aquele relacionamento, mas ele continuou sofrendo muito, ele pensava naquilo todo dia, e agora também ele estava pensando como não fazer mais nada que chateasse a esposa, para de repente ela não pensar em trair ele mais uma vez. Tinha aniversário dos dois lados, né, dos dois lados dos vizinhos, ele recebia os vizinhos, ele ia até lá participar de aniversário, e ele era sempre muito educado, e ele ficava na dele, não tinha brigas. Além dos aniversários, eles participavam de festas de final de ano, gente, caramba, o que esse cara aguentou, né? Mas, enfim, deve ter muita gente que faz isso pra salvar, né, pra resguardar, achando que está mantendo as crianças em segurança. Bom, então ele falou que as coisas estavam mais ou menos bem, né, porque é difícil você esquecer certas coisas, e ele disse que tudo piorou de novo perto dos dias dos pais, agora em 2016. Eu digo agora em 2016, que é quando ele contou essa história aí no site, né? Gente, ele disse que a esposa mandou fotos íntimas de novo pro vizinho. E aí ele ficou bravo, né? Poxa, de novo isso? E aí ela jurou de pé junto que tinha mandado errado, que na verdade ela queria mandar as fotos pro marido e sem querer, erroneamente mesmo, foi pro vizinho. Então assim, ele engoliu aquela resposta, né, enfim, e né, ele já estava bitolado e ele continuou mais bitolado ainda. Então, depois do evento da foto, já tinham se passado 4 meses e ele falou que ele não dormia direito, que ele não estava trabalhando direito, ele não conseguia mais se concentrar no trabalho, o rendimento dele caiu, ficou péssimo, né, ele, poxa, queria saber o que ele ia fazer da vida dele, não dava para continuar assim. Ele tinha medo de pedir o divórcio porque ele sentia que a esposa ficaria vingativa e poderia fazer alguma coisa com os filhos. E aí, como ele não tinha ninguém para falar, ele não tinha mais nenhum amigo muito mais íntimo, né, para falar sobre esse caso, ele não queria falar isso para a mãe dele, senão ia chatear muito, né, a mãe. A mãe dele já não se dava muito bem com a nora, então elas brigavam, então ele não queria atrapalhar mais essas coisas. Ele até contou para um amigo dele, e um amigo dele escutou toda a história e disse: espera e confia em Deus que tudo vai se resolver. Só que aí o Jason virou e falou assim: ah, mas ele não me ajudou muito porque eu sou ateu, né? Então como assim eu vou ter que esperar a resposta de Deus? Não dá pra mim. Então ele foi pro Reddit pra pedir ajuda. Então, gente, veio um monte de comentários, principalmente maldosos, né? Porque falando assim, como assim? Você não tem coragem de se divorciar? Você deixa ela mandar em você? Como assim você pediu desculpas pro vizinho? Isso é um absurdo. Teve vários comentários assim, e teve, né, vários comentários somente falando: poxa, você tem que pedir o divórcio, não dá, ela só ameaçando, ela nunca vai fazer nada de verdade com os filhos, né, enfim, tem que fazer alguma coisa. Me fala aí, gente, que conselho que você daria lendo um post desse? Eu iria pelo que a maioria das pessoas disseram, né, claro que eu não ia chegar no cara
falar, poxa, né, como assim, né? Não ia tentar apontar, né? Eu ia tentar ser mais amena, mas eu acho que eu iria incentivar ele sim, né? A cair fora desse relacionamento, porque ela já fez uma vez, ela já quis fazer de novo, né? Esse negócio de falta errado, né? Tem somente, eu tenho algumas suposições. Eu duvido que ela tenha mandado errado, que ela queira ter mandado pro marido. Não, gente, isso eu duvido. Eu acredito que ela queria realmente ter mandado pro vizinho. Só que assim, ou ela mandou por mandar mesmo, ou ela mandou para verificar, para testar se o marido ainda tinha acesso às contas, aos e-mails, às mensagens dela, porque, né, ele tinha conseguido uma vez e pode ser que ainda estava ativo ou não aquele aplicativo. Eu acho que pode ter sido um teste também. Alguns dias depois de ter postado aquilo, que foi dia 28 de outubro, dia 1º de novembro, ele voltou na rede lá no Reddit e ele postou uma outra coisa. Ele disse que estava seguindo o conselho do pessoal, que ele tinha tentado falar com a esposa, né, para eles levantarem o casamento, só que ela não quis ajuda, ela não queria ajuda, ela recusou aconselhamento várias vezes no último ano. Acredito que tinha sido aquele aconselhamento de casal, né, que a gente vê muito, que isso tem muito lá nos Estados Unidos, e ele decidiu que ia procurar um advogado de divórcio e que ia avisar para ela que ia se divorciar e que ia tirar as crianças dela. Isso ele já tinha decidido. E aí, claro, choveu um monte de comentários de pessoas achando legal aquela atitude, apoiando ele e dizendo que ia dar tudo certo. E ele termina agradecendo, né, as pessoas por terem dado aqueles conselhos, por ter aberto os olhos dele, porque até então ele não estava enxergando, né, tudo o que estava acontecendo de verdade na vida dele. Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, que deixou muita gente lá no fórum chateados e que chocou muita gente, assim, nos Estados Unidos inteiro, e que me chocou muito quando eu li essa história semana passada. Eu fiquei muito mal, assim, muito sentida, e aí é agora que eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Jason ia pedir o divórcio dia 15 de novembro de 2016. Uma manchete estava ganhando os noticiários da TV, do jornal impresso, das rádios. Essa manchete dizia que uma mulher tinha tirado a vida dos seus 2 filhinhos porque o marido tinha acabado de pedir o divórcio. E esse homem se chamava Jason Worley e ele era engenheiro de software. Então as pessoas, eles começaram, né, a comparar as histórias e pensar, puxa, é muita coincidência. O mesmo nome, a mesma profissão, ter 2 filhos e exatamente a data que ele pediria o divórcio. Então é claro que eles não queriam acreditar naquilo que era o Jason, porque eles incentivaram o Jason a pedir o divórcio e por si só era uma notícia muito triste, né? Então eles não queriam acreditar, mas eles estavam realmente tendenciando a crer que era o mesmo Jason. Então alguns dias depois, dia 21 de novembro de 2016, Jason voltou até o site, atualizou e ele confirmou sim que ele era o Jason da qual a esposa tinha tirado a vida dos seus filhos. Ele citou, né, que pediu o divórcio, que a esposa dele acabou perdendo, né, toda a razão, acabou tirando a vida dos filhos, acabou tirando a vida das 2 pessoas que ele mais amava no mundo. E ele não tinha postado um post raivoso, era realmente um post triste, né, por ter perdido toda a família dele. E aí ele ainda termina dizendo, agradecendo por todos os conselhos que ele tinha recebido e ninguém poderia ter previsto a tragédia que resultou dele ter pedido o divórcio. Então foi isso que aconteceu. Vamos falar agora quem era Jason, quem era a esposa e os filhos dele. Então Jason e Brandy se conheceram jovens, eles eram namorados de escola, ela engravidou e eles se casaram. Eles se casaram em 2009. Ela estava grávida de um menininho chamado Tyler, e Tyler, ele nasceu prematuro, ele nasceu 2 meses e meio antes do tempo. Tyler Daniel Clinton Worley nasceu dia 17 de setembro de 2009. Ele tinha 7 anos de idade quando aconteceu toda a história, ele estava na 1ª série e ele era tido como um menino super curioso e que adorava esportes. Ele gostava de futebol, de basquete, ele era comunicativo e ele amava
amava o pai e o sonho dele era, quando crescer, trabalhar com computadores igual o pai fazia. Alguns anos depois, eles tiveram uma outra criança, dessa vez uma menininha chamada Charlie. Charlie Rose Jean Worley nasceu dia 26 de setembro de 2013. Ela tinha 3 anos quando aconteceu toda essa história e ela era uma menininha que já estava ficando independente. Ela tinha acabado de ser matriculada pro prezinho, então ela ainda não estava estudando, mas ela já fazia aulas de dança e ela frequentava a biblioteca lá da comunidade, que ela adorava. Ela já estava ficando independente, ela gostava muito de se vestir, de escolher as próprias roupas e de fazer trancinhas e colocar laços no cabelo. Jason disse que desde que Tyler nasceu, ele fez uma promessa à esposa. Na verdade, eles fizeram uma promessa um ao outro. Essa promessa, eles diziam que, em primeiro lugar, viriam os filhos, que eles pensariam primeiro nos filhos antes de um do outro ou do casamento deles. Realmente, né, foi isso que a gente viu que o Jason fez até o final, pensar antes nos filhos. Então, dia 15 de novembro de 2016, realmente, Jason havia pedido, né, o divórcio para Brandy e aparentemente ela aceitou e eles ainda continuaram na mesma casa, né, até ele ver o advogado de divórcio, que seria na semana seguinte. Então, dia 16 de novembro, um dia depois, né, do aviso do divórcio, ela foi com a filhinha até uma apresentação de dança na escola. Depois ela chegou em casa, deixou a criança lá com o marido, né, o Tyler já estava lá, e ela disse que precisava ir até o Walmart para comprar um objeto por uma feira de ciências que o Tyler iria participar. Só que, na verdade, ela já tinha ido comprar uma faca. Assim que ela chegou em casa, ela foi até o quarto da filha e deixou essa faca embaixo do travesseiro dela. Bom, o marido, Jason, não dormia mais no quarto com ela, era óbvio, ele estava dormindo num colchão de ar no porão da casa, né, lá embaixo. Naquele dia, meio que a Brandy tinha insistido para ele dormir no sofá da sala, só que ele disse que não, que ele ia descer porque lá embaixo era mais confortável. Então, na madrugada daquele dia, que na verdade já era dia 17 de novembro, ela foi até o quarto do Tyler e disse para eles irem até o quarto da Charlie porque eles iam brincar de festa do pijama. Chegando lá, ela pegou a faca e começou a utilizar a faca contra seu próprio filho. Nisso, a menininha acordou e perguntou para ela: mãe, o que você tá fazendo? Ela disse que filha, dorme, não é nada, tá tudo bem. A menininha voltou a dormir. Então ela continuou, né, terminando com o Tyler e logo em seguida ela pegou a menininha e fez a mesma coisa com ela. Depois disso, ela resolveu tirar a própria vida. Na verdade, eu não sei se realmente ela quis fazer isso, né, porque ela não conseguiu, e ela deu um corte no pescoço dela. Ela foi para a sala, sentou no sofá e ligou para emergência. Quando ela ligou para emergência, o atendente, nem o atendente mesmo, estava acreditando no que ela disse. Ela disse realmente que tinha tirado a vida dos 2 filhos e que tinha tentado tirar a própria vida, que ela estava machucada. Então eles pegaram o endereço dela e é nítido realmente, sabe, que o atendente não está acreditando no que ela tá falando. Ela começa a ligação também falando que tinha tomado um medicamento chamado Benadryl, que esse medicamento deixa a pessoa confusa muitas vezes e vendo alucinações. Então ele até imaginou que poderia ser alguma coisa relacionada com o medicamento. Então ele ficou fazendo algumas perguntas, né, porque assim, ele acreditava que ela não tinha feito nada, só que ao mesmo tempo ele tinha medo que de repente ela fizesse, né, já que ela estava à base de medicamentos. Nisso ela contou que antes de ligar para emergência, ela ligou para a mãe dela falando que não estava bem e que a mãe estava se dirigindo e indo até a casa dela, né? Então o atendente, ele ficou despreocupado, ele ficou conversando com ela até que percebeu que a mãe dela chegou. A mãe dela pegou o telefone, conversou com o atendente e ele disse: olha, tem como você ir até o quarto das crianças e ver se está tudo bem? E ela disse que tudo bem. Quando ela chegou no quarto das crianças, ela começou a gritar, né? Poxa, ela viu uma cena terrível. Daí o atendente, ele muito triste, ele percebeu que realmente a Brandy tinha feito aquilo e ele até olhou pro atendente que estava lá perto dele. O atendente já estava com o olho cheio de lágrimas e ele fez o possível assim para não chorar também, porque ele tinha que dar continuidade àquilo. No momento que a mãe dela, a da Brandy, né, no momento que a sogra do Jason começou a gritar, foi aí que o Jason acordou e ele saiu do porão, né, foi lá pro andar onde tinha os quartos e viu também aquela cena terrível. Os policiais chegaram, a
Brandy estava sentada no sofá como se nada tivesse acontecido, ou fingindo, né, gente? E aí ela acabou sendo levada para o hospital, afinal ela estava com corte. Ela sobreviveu e dali então ela acabou sendo presa e iria ser acusada de tirar a vida dos seus 2 filhos. Nisso que o Jason estava passando na sala para chegar para as crianças, a Brandy virou para ele e disse o seguinte: agora você não pode levar as crianças. O Jason disse que tudo aquilo foi difícil, que voltar para casa sem as crianças e depois que a limpeza já tinha sido feita, ele disse que quando entrou no quarto da Charlie, ele sentiu realmente o cheiro de sangue ainda lá e que ele falhou totalmente, porque se de repente ele tivesse aceitado ficar na sala dormindo no sofá, pode ser que ele tivesse escutado, percebido alguma coisa e impedido, né, que aquilo tivesse acontecido com os filhos, ou ter perdido a vida junto com os filhos, né, porque ele não queria mais viver sem os filhos dele. E ele disse que falhou terrivelmente no papel de pai, que pai tem que proteger os filhos, ele não conseguiu fazer isso. Bom, em 2018, Brandy se declarou culpada e o advogado disse que em momento nenhum ela disse o motivo, que a única vez que ela citou foi quando estava ainda lá na casa, né, que os policiais encontraram, que ela disse pro Jason, né, que tipo, agora você não vai ficar com as crianças. Então, realmente foi por uma vingança. Como ela se declarou culpada, não houve julgamento com júri e ela recebeu 65 anos por tirar a vida de Charlie e 55 anos por tirar a vida de Tyler. Então, assim, ela vai ficar 120 anos na prisão. Em março de 2017, eles se divorciaram definitivamente. Eu não consegui buscar informações do Jason. Algum site eu vi, mas eu não tenho certeza se realmente é real. O Jason hoje, ele conseguiu casar de novo, então ele tem uma nova família. Espero realmente que isso tenha acontecido, que ele seja muito feliz com a esposa e com os filhos dele, porque, né, ele passou por momentos tristes e ele foi impedido de vivenciar com os seus filhos amados. Então esse é o caso de hoje, né, gente? Lembrando, assim, o que o Jason disse, a culpa não foi de quem deu os conselhos, ele agradece muito pelas pessoas que aconselharam, né, porque ele pôde ver que ele poderia fazer alguma coisa, mas infelizmente a Brandy quis serzinho, né, de, sabe, assim, caramba, uma pena mesmo que ele tenha conhecido essa mulher e ter tido filhos com ela, porque da mesma forma que ela se deu o direito de colocar eles no mundo, ela achou que poderia tirar a vida deles, né, gente? Esse é um caso, assim, que mexeu muito comigo também. Casos, assim, com família, com crianças, são sempre muito tristes, né? Enfim, é isso, tá? Então, a gente se vê num próximo caso. Um ótimo dia aí pra vocês. Até a próxima. Tchau!